O que está por trás das palavras de um presidente ao chamar uma operação policial de desastrosa? Quando um líder da nação se posiciona publicamente contra uma ação das forças de segurança, o impacto vai muito além de uma simples opinião. Suas palavras ecoam nos corredores do poder, influenciam decisões e moldam a percepção da sociedade sobre quem são os verdadeiros vilões e heróis dessa história. O que motiva essa escolha de palavras? Seria uma preocupação genuína com os direitos humanos? Ou existe uma estratégia política por trás desse discurso? Hoje, vamos desvendar o que Lula não quer que você saiba sobre segurança pública. Por trás das declarações oficiais, há uma realidade complexa, marcada por interesses conflitantes, pressões de grupos sociais e o desafio constante de equilibrar ordem e justiça. O debate sobre segurança pública no Brasil é antigo, mas ganha novos contornos quando o próprio presidente questiona a legitimidade das operações policiais. O que está em jogo não é apenas a reputação das forças de segurança, mas a própria sensação de segurança da população. A recente operação no Rio de Janeiro expôs uma encruzilhada. Ao criticar a polícia sem apresentar alternativas concretas, o governo transmite hesitação e enfraquece a confiança da população nas instituições. Moradores das comunidades, já acostumados com a tensão diária, sentem-se ainda mais inseguros quando percebem que não há um plano claro para protegê-los. A ausência de uma estratégia consistente deixa um vazio perigoso, onde o medo e a desconfiança se espalham rapidamente. Essa hesitação fortalece o crime organizado, que prospera na ausência de uma liderança firme e de políticas públicas eficazes. Quando o Estado demonstra fraqueza ou indecisão, as facções criminosas aproveitam para expandir seu domínio, impondo suas próprias regras e aterrorizando quem vive nas áreas mais vulneráveis. O resultado é um ciclo vicioso, onde a violência se perpetua e a esperança de mudança parece cada vez mais distante. A quem serve essa crítica? A população que clama por paz, justiça e segurança? Ou a uma agenda política que insiste em enxergar a polícia como inimiga? Enquanto milhares vão às ruas pedindo proteção e fim da violência, o discurso oficial muitas vezes se distancia da realidade vivida por quem está na linha de frente. É preciso questionar: de que lado está o governo quando o assunto é a segurança do cidadão comum? O presidente rotulou a ação como matança, ignorando o contexto dramático em que comunidades inteiras vivem sob o domínio do crime, e policiais arriscam suas vidas diariamente para tentar restabelecer a ordem. Ao simplificar uma situação tão complexa, o governo deixa de reconhecer o sacrifício dos agentes de segurança e a angústia dos moradores, que muitas vezes se veem sem saída entre o medo do crime e a desconfiança nas autoridades. E, enquanto isso, vidas inocentes continuam sendo perdidas todos os dias. Famílias são destruídas, sonhos interrompidos e a sensação de impotência cresce a cada novo caso de violência. O sofrimento das vítimas raramente ganha destaque nos discursos oficiais, mas é uma realidade que não pode ser ignorada. O ciclo só será quebrado quando encararmos a verdade. Sem respaldo ao Estado e às forças de segurança, o crime ocupa o vácuo deixado para trás. É preciso coragem para enfrentar os desafios, reconhecer os erros e buscar soluções reais, que protejam tanto os direitos humanos quanto a vida dos cidadãos. Só assim poderemos construir um futuro mais seguro e justo para todos. Para entender a operação, precisamos olhar para o cenário em que ela se desenrola. O Rio de Janeiro, com suas comunidades densamente povoadas, é marcado por contrastes sociais profundos e uma presença constante de tensão. Nessas áreas, a vida cotidiana é atravessada pelo medo e pela incerteza, onde moradores convivem com a violência e a ausência do Estado. São comunidades dominadas por facções armadas, que impõem suas próprias regras e desafiam a autoridade pública. Para muitos, a presença da polícia é vista como o último recurso, uma tentativa desesperada de restaurar a ordem em meio ao caos.
O confronto, infelizmente, tornou-se inevitável. Policiais, muitas vezes mal equipados e em número reduzido, enfrentaram criminosos fortemente armados, que conhecem cada viela e se aproveitam do terreno. O medo se espalha rapidamente, e a linha entre proteger e atacar se confunde em meio ao fogo cruzado. No caos, vidas inocentes se perderam. Famílias foram destruídas, sonhos interrompidos. A linha entre inocente e criminoso se tornou tênue, pois todos acabam sendo vítimas de uma realidade marcada pela violência e pela falta de oportunidades. Em meio à comoção, Lula escolheu amplificar a crítica à polícia, focando apenas nos excessos e ignorando o contexto complexo e a escalada de violência que forçou a ação. O debate público se polarizou, e as nuances da situação foram deixadas de lado. A narrativa oficial, muitas vezes, omite o estopim dessas operações. Elas não são fruto de caprichos, mas sim respostas a crimes graves, como sequestros, assassinatos e tráfico de drogas, que ameaçam a vida de milhares de pessoas diariamente. Ao chamar a resposta de desastrosa, o governo contribui para distorcer a percepção pública, alimentando desconfiança e dificultando o diálogo sobre soluções reais para o problema. No fim, esquecemos quem são os verdadeiros agressores, e quem, apesar de todas as dificuldades, tenta restaurar a ordem e proteger vidas. A tragédia é coletiva, e só será superada com compreensão, diálogo e ações que vão além da superfície. O custo humano vai além das vítimas do confronto. É sentido diariamente por famílias reféns do crime. Mães temem pelos filhos, comerciantes pagam taxas a traficantes, idosos vivem trancados. Para muitos, a presença policial é um raro alívio, não uma ameaça. Focar só na violência policial cria uma falsa equivalência entre Estado e crime. Quando o presidente chama a ação de matança, apaga a diferença entre proteger e oprimir. O verdadeiro desastre é a ausência do Estado, que permite ao crime florescer. Desmoralizar a polícia não reduz a violência, só a transforma. Policiais acuados evitam agir, deixando comunidades à mercê do crime. Facções percebem a hesitação do Estado como fraqueza e expandem seu domínio. O resultado? Mais homicídios, roubos e medo generalizado. Dados mostram: políticas permissivas aumentam a criminalidade, não salvam vidas. O que Lula não revela é que essa estratégia já fracassou antes. Tratar organizações violentas com discursos pacifistas é irresponsável e põe em risco o direito básico à segurança. Diversos países ao redor do mundo já enfrentaram o desafio do crime organizado e, ao longo dos anos, aprenderam lições valiosas que poderiam servir de exemplo para o Brasil. No entanto, infelizmente, essas experiências e aprendizados continuam sendo ignorados por aqui, mesmo diante de uma escalada constante da violência e do poder das facções criminosas. Na Colômbia, por exemplo, a situação chegou a níveis críticos. Mas só foi possível restaurar a ordem quando o país adotou uma postura de tolerância zero, investiu pesado no fortalecimento das forças de segurança e implementou políticas firmes de combate ao tráfico. O resultado foi uma redução significativa da criminalidade e a retomada do controle de áreas antes dominadas por criminosos. Nova York, nos anos 1990, também enfrentava índices alarmantes de violência. A resposta foi uma presença policial ostensiva, punição certa para quem cometia crimes e uma política de tolerância zero. Em poucos anos, a cidade se transformou, tornando-se referência mundial em redução de criminalidade e segurança urbana. No Brasil, porém, vemos o oposto. A polícia é frequentemente desmoralizada, seus esforços são desvalorizados e muitas vezes o criminoso é tratado como vítima do sistema. Essa inversão de valores não só enfraquece as instituições,
mas também incentiva a impunidade e perpetua o ciclo de violência. A abordagem do governo Lula, que se apresenta como inovadora e progressista, na verdade repete velhos erros já testados e fracassados em outros contextos. Ao invés de buscar soluções baseadas em evidências e experiências internacionais, insiste em políticas que já se mostraram ineficazes. Persistir nesse caminho é condenar o país a conviver com níveis cada vez maiores de violência, insegurança e submissão ao crime organizado. O Brasil precisa aprender com quem já superou desafios semelhantes, antes que seja tarde demais. A crítica à polícia tem um efeito sutil: a erosão da liberdade. O medo do crime nos prende em casa, limita escolhas e destrói a tranquilidade. Não é a polícia que tira nossa liberdade, mas a ausência de um Estado forte. Quando o governo desautoriza a polícia, enfraquece o único instrumento de proteção. Uma polícia desmoralizada é convite ao crime. O discurso de Lula desconecta sua retórica da sua segurança. E quem paga é a família brasileira. O governo fala em inteligência, mas não apresenta planos concretos. Investir em inteligência exige integração, tecnologia e vontade política, não só discursos. O crime usa força e inteligência. O Estado precisa de ambos. Criticar a força sem alternativa viável é promover a inação. Lula cria um falso dilema: força bruta ou inteligência etérea. Enquanto isso, o crime avança e a população paga o preço. A solução não está só em Brasília, começa com cada cidadão. Precisamos buscar a verdade, além das narrativas oficiais, e cobrar ações concretas. Ouça moradores, policiais, analise dados, rejeite respostas fáceis. Vote com consciência, participe de conselhos, valorize as forças de segurança. Ensine respeito à lei e responsabilidade. Não se cale diante da omissão do Estado ou da violência do crime. Uma sociedade civil organizada é o que mais assusta qualquer governo hesitante. Chegamos ao fim, mas a luta por segurança e liberdade está só começando. Fé, família e liberdade são os pilares que sustentam nossa resistência. A fé nos dá esperança. A família é nossa razão, e a liberdade só existe com ordem. Defender uma política de segurança eficaz é proteger a família brasileira. Não é um chamado partidário, mas patriótico. Compartilhe, cobre, haja. Não permita que a verdade seja sufocada. Juntos, podemos exigir e construir o Brasil que merecemos.